nesse gráfico aqui representado, o DMV, basicamente de três equipamentos, três formas de aplicação diferentes. Esses equipamentos que proporcionam essa curva mais aguda aqui, aonde eu teria a maior parte das gotas ao redor do DMV, daquela gota que eu regulei o equipamento, esse equipamento aqui, normalmente, eles são os atomizadores rotativos. Seja de que marca for, não estou aqui para dizer que é A, B, C ou D. Mas, normalmente, os atomizadores rotativos, eles me apresentam uma amplitude relativa menor. Por quê? Porque eles concentram a gota, eles conseguem controlar melhor a produção de gota, concentram a gota ao redor do DMV escolhido. Isso tem uma vantagem na hora da aplicação, que é eu ter um certo controle sobre o potencial de deriva. Ademais, eu tenho um bom controle de tamanho de gotas, eu posso aplicar volumes menores, e ainda ter uma densidade suficiente para que a aplicação seja eficaz. E essas curvas mais abertas aqui, onde eu tenho um percentual grande de gotas no ponto inferior e lá na parte superior, esses aqui normalmente são os bicos, sejam eles bico CP, bico convencional, ponta cônica, leque, e esse que o doutor Eugênio apresentou agora aqui, ele disse, olha, são gotas mais grossas. Então, eles têm uma amplitude relativa maior. Isso aqui, na prática, pessoal, me obriga a quê? Me obriga a trabalhar com volumes maiores. Eu entro aqui no conceito de densidade. Densidade, o que é? Número de gotas por centímetro quadrado. Ora, se eu tenho um equipamento que eu faço a regulagem do DMV, 300, 250, seja qual for, e ele mantém a maior parte das gotas próximos a este valor, eu tenho um controle de tamanho de gotas, eu consigo baixar volumes. Por quê? Porque eu não vou ter gotas de 500, que consomem um alto volume de líquido, de calda, e eu não vou ter as gotas de 50, 100, que se perdem por deriva. Então eu consigo baixar volumes. Na prática, é isto aqui. Os bicos hidráulicos, os bicos de pressão hidráulica, eu tenho que aumentar um pouco mais os volumes. Por quê? Porque eu não tenho um controle de gota muito bom para poder manter a densidade, e nos atomizadores rotativos eu consigo trabalhar com volumes menores. Mais uma vez, por que essa teoria, essa passada que está lá explicado? Justamente para que a gente capte os conceitos básicos, aqueles que é de conhecimento de todos vocês e que outros palestrantes já abordaram em muito maior profundidade, mas eu faço essa retomada aqui para que daqui a pouco nós consigamos fazer um raciocínio um pouco mais completo em cima daquela ferramenta que é a planilha para fazer o cálculo de rentabilidade, ok? Bom, densidade de gotas então estaria aí. Largura de faixa é outro fator importante e crucial no momento da aplicação. Por quê? Primeiro eu tenho que saber o que a minha aeronave realmente está fazendo, ou seja, faixa efetiva, para mim não subdimensionar nem superdimensionar, que em ambos os casos pode trazer ou acúmulo, ou falta de produto em determinadas porções da lavoura. De que forma? Primeiro vamos dar uma olhada aqui na faixa, como é que ela é composta. Tá? Então eu vou fazer meu aviãozinho dar 3 passadas, para que haja a superposição de faixas, para destacar aquilo que é de conhecimento de todos, ou seja, de que a faixa efetiva, ela se compõe de parte daquela cobertura, daquela transposição de faixas, ok? Então, se eu der uma passada, quando eu der a segunda, eu vou ter uma transposição e eu vou montando a minha faixa efetiva. Agora, na prática, isso aqui traz o seguinte problema. Nós temos que ter o seguinte cuidado, na verdade, Vamos supor que a minha aeronave, o meu equipamento esteja dando uma faixa efetiva de 18. Não estou contestando se é grande, se é pequena, se podia ser maior ou não. Vamos supor 18. E, para efeitos de cuidado, o piloto diz assim, não, eu vou botar aqui no GPS a faixa efetiva de 16, porque é o que o piloto lança, é a faixa efetiva. O que vai acontecer nesse caso? O equipamento produz uma faixa maior e o piloto lançou uma faixa menor, por questão de cuidado, prevenção, ou até mesmo por erro. O que vai acontecer? Vai haver uma concentração de produto e, eventualmente, o aumento da dosagem, eventualmente, pode trazer problema de fitotoxicidade, pode fazer aquela marca na lavoura, que muitas vezes a gente fica na dúvida, vem cá, foi por excesso ou foi por falta? Contrário, o piloto fez render, a faixa era 18, e ele resolveu colocar, no meu exemplo aqui, 20, por exemplo. O que vai acontecer?
uma faixa maior do que efetivamente, né, o número de gotas me permitiria a eficácia do produto, eu vou ter nas pontas, nos extremos, uma redução da dosagem. Por que eu falo de faixa? Porque é um dos fatores que determina, né, a eficiência da minha aplicação, vai dar qualidade à minha aplicação e é considerado depois nos cálculos para ver o rendimento da aeronave. Bom, relação do tamanho de gotas e vento, também mais uma figura para lembrar, né, daquilo que todos nós já sabemos. As gotas maiores, supondo aqui um vento de través de 3, 4, 5 quilômetros, as gotas maiores vão se deslocar 12, 18, 16 metros, né? Existe um deslocamento lateral, inclusive esse deslocamento me ajuda, porque ele uniformiza a faixa. Se eventualmente eu tivesse algum efeito de vórtice ou influência do torque de hélice que poderia, né, diminuir um pouco o número de gotas no centro da aplicação, no centro da faixa, esse deslocamento vai me ajudar. Até certo ponto ele me ajuda. As gotas médias teriam um deslocamento um pouco maior e as gotas menores, aquelas problemáticas abaixo, vamos supor, de 150 micra, para dar uma margem boa de segurança, eu tenho o problema de arrasto por distâncias indefinidas, né? Deslocamento por distâncias indefinidas e inclusive influência do efeito de vórtice lá na ponta de asa, que nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque esse vórtice faz com que as gotas se elevem, aumentando o tempo de viagem delas, vamos chamar tempo de viagem, momento do lançamento até chegada no alvo, e uma exposição maior a baixa umidade relativa, maior temperatura, vento, ela vem reduzindo de diâmetro e cada vez mais se tornando uma gota com potencial de deriva. Então aqui os problemas se acumulam quando eu atinjo esse nível aqui, essa faixa, esse diâmetro médio de gotas abaixo de 150, ou talvez até mais, ou um pouco menos. Claro que nós temos produtos adjuvantes, nós podemos baixar a altura de voo, nós temos N recursos a serem trabalhados, né? Mas como isso aqui é um apanhado geral, até depois a gente pode discutir mais em detalhes. Bom, com relação então tempo de permanência no solo, outro fator extremamente importante e que muitas vezes é negligenciado pelas empresas, assim como tantos outros que já foram falados. Pessoal, equipe treinada é extremamente importante. Esse tempo de permanência no solo, por muitas vezes, ele é responsável pelo aumento do rendimento operacional, rendimento que algumas vezes os pilotos tentam compensar apertando o balão. Quando eu dou aula, treino pilotos já há mais de 20 anos, eu digo assim, pessoal, apertar balão aumenta o rendimento? Aumenta. O avião faz mais hectares por hora? Faz, mas mata muita gente. Então eu digo para eles, a última coisa a fazer é apertar o balão, claro, desde que o balão esteja dentro de um limite razoável de tempo. Não adianta ele ir lá no outro município e voltar. Ou seja, se ele sabe que ele está fazendo o balão dentro dos parâmetros de segurança, né, dentro de fatores, né, razoáveis, não tem por que apertar. Você pode fazer outras coisas. Você pode diminuir o tempo de permanência no solo, você pode tentar reduzir um pouco a taxa de aplicação, você pode, enfim, melhorar o padrão de aplicação algumas vezes, né? Escolher um padrão de aplicação que se ajuste melhor à área, que é o que a gente vai ver na sequência. Bom, mas com relação à equipe de solo, primeira coisa, eu destaquei 3 pontos tão somente, né? Vocês poderiam citar tantos outros, ou dizer, Marcelo, tem mais um aqui que você esqueceu. Não, mas isso é no sentido mais de suscitar o raciocínio nosso, né? Primeira coisa, localização do ponto de abastecimento, facilidade de acesso e manobrabilidade da aeronave. O ponto de parada da aeronave e o acesso a esse ponto tem que ser fácil. Não adianta colocar numa área em que o piloto vai ter um problema de uma árvore, ele tem 1 metro para cada lado da envergadura para fazer a manobra, ou então o terreno é irregular, de forma que ele tem que vir em velocidade menor, ou seja, quanto mais adequado for esse ponto, né, e tanto mais ajustado a operação, melhor é a operação. No caso de áreas muito extensas, onde o tiro seja 8, 9, 10 quilômetros, muitas vezes é necessário um ponto de abastecimento em cada ponta da lavoura, né? Para que a aeronave não tenha, o piloto não tenha que fazer o deslocamento de retorno vazio durante 8, 10, 15 quilômetros. Quer dizer, cada situação é uma situação. Ponto livre de obstáculos significativos, acabei citando, topografia adequada, né, que a aeronave fique nivelada, é muito mais fácil fazer a carga. Se ela estivesse extremamente desnivelada, chegaria até o ponto extremo de eu não poder fazer a carga completa do hopper, porque começaria a derramar. Claro que é uma situação extrema, mas daí a gente imagina, né, e vislumbra posições intermediárias de dificuldades.
Posição em relação à área, acabei dizendo, em áreas extensas, né, vocês eventualmente têm que ter a necessidade de estabelecer 2 pontos de abastecimento. E segurança, né, pessoal? Segurança operacional é tudo. Eu sempre digo para os alunos, sabe qual é a operação boa? Aquela que termina. Em primeiro lugar, ela tem que terminar. Eu iniciei, tenho que concluir, porque é isso que o meu cliente está querendo e é isso que a minha empresa precisa. Obviamente que junto com terminar a operação, ela terminar com a qualidade, com a eficiência exigida, né, pela minha aplicação, que é o meu objetivo. Outro ponto do tempo de permanência, dimensionamento dos equipamentos. Por incrível que pareça, talvez vocês já tenham visto, eu já presenciei aeronaves de maior volume, com tubulação maior, trabalhando com equipamento com diâmetro inferior, né, àquele exigido pela aeronave. Ou seja, em vez do cara trocar o equipamento quando trocou a aeronave, não. Vão manter o mesmo equipamento, trabalhando, obviamente, estrangulado. Isso aumenta o tempo de permanência, aumenta o tempo de carga, enfim, aumenta o prejuízo. Parece um absurdo colocar isso aqui, mas às vezes a gente vê muita enjambração. Eu já vi pessoal cortando pá de atomizador rotativo quando comprou uma aeronave de alta velocidade. Ora, compra um equipamento de milhões e vai cortar a pá do atomizador? Compra a pazinha do atomizador, né? Uma pá cortada, ela não tem o mesmo comportamento, vamos dizer assim, ou pode estar com microfissuras, essa pá se rebentar, fazer a aeronave parar e, por pior, estragar um equipamento que vale muito mais. Então a enjambração é ruim. Eu sei que por vezes lá, no fundo de campo, acontece algo que nós somos eventualmente obrigados a operar de uma maneira talvez que não fosse a mais adequada, né? Mas que não faça disso uma regra. Ou seja, aprende com esse fato, aprende essa lição e começa a levar equipamentos de reposição, enfim, para que possa fazer isso.